bate-papo desta segunda-feira, Moisés Eli vai conversar com a Karine Benhar Duarte. Ela é especialista em psicologia clínica, terapia sistêmica, ela tem atendimento individual, casal, família. A gente chamou ela é colunista, inclusive, do programa Papos de Mulher. Acompanho. Viu só? Eu não tenho dúvidas que tu é um grande ouvinte do Papos de Mulher. Acompanho e gosto muito. Ah, mas olha só. E Moi, na semana passada, Ivete Sangalo causou uma polêmica nas redes sociais, porque no show em comemoração aos 50 anos de carreira, foi a estreia do filho mais velho de 12 anos na banda principal da Ivete Sangalo. No meio do show, ela falou sobre sexo com o público, fez uma brincadeira, falou sobre preliminares. Um músico da banda chamou a atenção também, em tom de brincadeira, dizendo o guri tá na banda, né? E ela responde da seguinte forma: sim, ele está na banda, ele tem 12 anos, já funciona, é a frase que ela diz. E aí ela abertamente fala sobre isso. Ela diz, eu já abordo o tema com ele. Entrevistada por milhares de revistas do segmento durante a semana, ela disse, gente, eu não estou entendendo o alvoroço que isso causou nas redes sociais, ele tem 12 anos, eu já abordo o assunto de sexo com ele. A gente chamou a Karine para tentar entender o que a psicologia diz, de que forma, quando e se o que Ivete Sangalo fez está dentro daquilo que se considera o ideal. Karine, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. É um grande prazer estar com vocês. Está dando certo o meu áudio aí? Perfeito. Então, tá bom. Então, vamos conversar sobre esse assunto, né? Tão importante, por vezes ainda um grande tabu, que precisamos desmistificar. E quanto mais a gente fala, mais claro a situação fica. Pois é, Karine, me parece que tu utilizaste a expressão mais correta possível, tabu, né? Porque os pais falam um pouco, eu acho que se fala muito pouco na escola em relação à orientação, em relação à questão de quando iniciar a vida sexual, como iniciar a vida sexual, com quem iniciar a vida sexual. Discorre um pouco pra gente aí, Karine. Acho que é importante a gente poder diferenciar, né, para os ouvintes e até mesmo no nosso dia a dia, que sexualidade não quer dizer igual ato sexual, né? Então, sexualidade é aquilo que nos compõe. A nossa sexualidade vai dizer se a gente gosta, do que a gente gosta, o que nos dá prazer na vida. Então, é importante a gente entender que desde pequeno, desde bebê, os pais precisam auxiliar os seus filhos na construção da compreensão dessa sexualidade, né? Que toque me incomoda, de que maneira, por exemplo, que a gente vai trocar a fralda do bebê, da bebê, com licença, vou tirar tua fralda, né? Mamãe vai limpar, o papai vai trocar o cocô. Então a gente vai mostrando e explicando que essas partes íntimas, elas fazem parte do nosso corpo e do nosso dia a dia. E quanto mais a gente consegue falar sobre isso, mais a gente também consegue prevenir. Então, num cenário ideal, Karine, a gente começa a falar sobre sexualidade antes mesmo da criança ter o entendimento ou trazer alguma dúvida para casa. Exato, Aline. Então, quando a gente vai trabalhar com o bebê, logicamente, né, que a interação não vai ser bate e volta. Mas na medida que as nossas crianças vão crescendo, ali pelos 2, 3, 4 anos, naturalmente, como diz a Ivete Sangalo, já funciona, né? Então, a gente percebe que as meninas ficam se roçando um pouco em algumas partes do sofá, da cama, em alguns ursinhos. Os meninos já sabem que se passarem a mão de determinada forma, ou quando vão fazer xixi, né? O pênis está duro, então não tem como a gente dizer que não funciona. O que é a diferença? E é um grande medo dos pais e das famílias, né? Ah, mas então se eu falo, por exemplo, que o pênis fica ereto, então eu estou dizendo que isso eu estou sexualizando. A gente tem que entender que o erotismo está na cabeça dos adultos. A sensualidade está na cabeça dos adultos. Quando a gente fala em educação sexual, seja na família, na escola, a gente está falando de uma educação do corpo, daquilo que nos dá prazer pelo corpo. Por exemplo, é um exemplo complexo, mas é o que a gente aprende, né, quando estuda sexualidade.
Quando eu falo de sexualidade, eu estou falando, por exemplo, quando eu vou comer aquele sorvete e me dá prazer. O que é prazer? Que sensação é essa? Como é que eu fico? Karine, e agora eu tô pensando nesse cenário contrário, tá? A família que nos acompanha agora, e acho que o Moisés vai concordar comigo, que nunca abordou sexualidade com o filho, né? Que tem um percentual bem grande, né, Aline? Imagino que seja a maioria, que não teve esse diálogo com os pais e que não sabe como fazer isso com o filho, e daqui a pouco tem um filho aí usando como referência da Ivete Sangalo, 12 anos. Então, como a Karine disse, já funciona, já tem informação, já tem acesso à internet também, a gente não consegue nem limitar de forma assertiva todo esse acesso à informação. De que forma dar esse primeiro passo? Isso que tu trouxe, Aline, é bem importante, né? Porque hoje, com a internet, o controle dos pais passa longe. Já existem pesquisas que nos demonstram que a criança, com 9 anos de idade, digamos aí, uma grande porcentagem, já teve contato com algum tipo de pornografia. Ah, Karine, mas meu filho não usa celular, eu não deixo. Mas o amigo usa, o coleguinha usa. Quando tá olhando o YouTube, vai aparecer algo que vai trazer esse contexto. Então, não é a pornografia no jeito que nós, adultos, utilizamos. A gente precisa conscientizar que quando a gente fala de qualquer assunto com os nossos filhos, crianças e adolescentes, eles têm uma linguagem da idade deles. A não ser que eles estejam tendo contato com pessoas muito adultas e aí muda a percepção. Como é que a gente aborda? Bom, se até os 10 anos o teu filho ainda não trouxe uma demanda de uma curiosidade sobre o corpo, sobre as relações, sobre namoro, é importante ligar o alerta, porque faz parte do desenvolvimento, né, das nossas crianças e adolescentes ter essa curiosidade, porque o corpo fala, o corpo vai trazer isso. Então, na medida que eles nos trazem essas curiosidades, a gente vai respondendo de acordo com o que for perguntado. Eu não preciso dar uma mega explicação, mas eu preciso explicar o que é perguntado. Também gosto muito de trabalhar com a ideia de devolver a pergunta, né? Mãe, por que... Eu trouxe ali o exemplo antes do pênis ereto do pequeno, né? Mãe, por que o pênis fica ereto? Filho, por que tu acha? Para também ter uma ideia do que eles estão pensando. Porque às vezes eu em casa não permito acesso à televisão, revistas, né? Mas na escola eu não sei o que os colegas conversam. Então esse é um papel que não cabe só à escola, como algumas famílias esperam. É um papel que cabe às famílias, aos pais, a toda a sociedade. E aí a gente começa a entender que quando se fala de sexualidade, a gente está ensinando sobre consentimento, sobre privacidade, sobre intimidade. A gente está falando sobre respeito. Super importante também, né, Karine? E daí eu acho que não é uma dica, mas eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre isso, que vai ocorrer de o pai ou a mãe, de eles de fato não conseguirem falar sobre o assunto. Eles não vão ter aptidão, eles não vão ter, não sei se é coragem o termo, mas eles não vão conseguir falar sobre aquilo. E a gente precisa entender também o lado do pai e da mãe. Então que busquem um profissional, que busquem alguém que saiba interagir com essa criança, com esse adolescente. É fundamental que os pais abram a cabeça para, se não conseguirem falar, para que passem adiante, para que busquem um profissional para começar, para iniciar essa conversa. Moisés, é importante a gente acolher esses pais, né? Porque se a gente ainda tem dificuldade de falar sobre sexualidade, o que dirá eles que vêm de uma educação e de uma cultura onde era muito rígido, ninguém falava sobre nada, eles foram descobrindo. E qual é o grande risco? Nós precisamos falar sobre isso porque está muito fácil das nossas crianças buscarem as informações na internet, como a Aline citou. Então, quanto mais eu abro esse diálogo em casa, mais confiança e segurança eles têm para estarem protegidos.
Então, quando a gente fala do corpo, a gente diferencia o que é público e o que é privado, a gente também está falando de prevenção de abuso sexual. Então, quando a gente fala sobre sexualidade, a gente está falando sobre um calhamaço, né, de situações. E aí, sim, se eu, pai, mãe, família, não me sinto à vontade para abordar e dialogar sobre o assunto, fica, sim, o alerta de buscar um profissional capacitado, né, que tenha competência e formação para auxiliar essa criança, esse adolescente nas suas questões de sexualidade. Karine, a criança que tem acesso esse diálogo com o pai e a mãe de uma forma mais tranquila, sem tanto pudor, é uma criança que se sente confiante para abordar situações que ela pode não ter um entendimento, mas ela sabe que aquilo não é normal, alguém que tocou. E aí eu tô pensando aqui, já tô levando para outra esfera, que são as crianças que são abusadas fora do espaço familiar, da casa, ou na casa, enfim, mas que precisam abordar para aquele adulto que é o cuidador, seja o pai, a mãe, o vô, né? A avó, aquela pessoa que cuida. Essa criança, ela tem uma tranquilidade maior para falar sobre isso? Ela tem uma relação de confiança mais assertiva? Ótimo, Aline. Vamos pensar assim, se não fosse sobre sexualidade, né? Se fosse para falar sobre a sensação que a tua criança sente com o coleguinha da escola, com o melhor amigo, ou com aquele amigo que não gosta muito. Se vocês conversarem sobre esse assunto, a tua criança vai se sentir sempre à vontade e confiante para te trazer situações. Da mesma forma com a questão da sexualidade, do abuso, né? Então, por que a gente que trabalha com sexualidade diz que o diálogo sobre o assunto precisa permear sempre? Porque quanto mais se fala, mais clareza se tem. Então, então quem pode tocar no meu corpo? Tô aí falando de uma criança de 5 anos, tá? Tô pegando o meu como exemplo, assim. Uma criança de 5, 10 anos. Então a minha mãe disse que quem pode tocar no meu corpo sou eu, a mamãe, o papai e o médico se ela permitir. Tá. Então, mãe, o fulano, meu colega, quis tocar na minha parte íntima. Filho, vamos conversar sobre isso? Como é que foi isso? E aí a gente começa a prevenir, porque aí as crianças... É a mesma lógica das drogas, né? Vocês, semana passada, fizeram uma reportagem sobre drogas e tinha umas balinhas coloridas bem interessantes. Eu peguei e mostrei pro meu filho. Filho, o que tu faria se alguém te desse essa bala? Ai, mãe, eu ia comer. Opa, não, vamos conversar sobre isso. Essa bala aqui não é de comer, vamos, né? Se tu precisar da bala, conversa com a mãe. Da mesma forma sobre as partes do corpo, sobre as sensações. Então, quando a criança, o adolescente, uma situação bem corriqueira aí, né? Os meninos, muitas vezes, os meninos têm mais relação com o corpo, porque socialmente é mais permitido. A gente está quebrando um pouco com isso, né? Mulheres também devem se tocar, mas a gente vai aos poucos quebrando, porque assim, é conhecer o seu corpo. Então a gente também precisa respeitar esse tempo de cada um e esse momento. Porque a gente está falando de prazer também, e não é só o adulto que pode ter prazer. Tem uma frase, Aline Moisés, que meu pai usava, que dizia assim: tudo que é proibido é mais gostoso, ou tudo que é proibido a gente quer. Entende a situação? Com certeza. Agora, Karine, eu indico, e eu tenho filha pequena também, e é super importante porque na medida que a criança, né, que ela sai daquela ideia de bebê e começa a questionar mais, a instigar os pais a passar muito feedback, né, elas ficam perguntando muito. Tem um livro, eu desconheço o autor ou a autora, que é Meu Corpo, Meu Corpinho, para quem tem filho pequeno. Ótimo. É um livrinho curto de uma orientação assim excepcional. Não sei se tu conheces, Karine. Eu separei algumas indicações e Meu Corpo, Meu Corpinho tá entre as indicações, né? É um livro que vale muito a pena, é um livro que lá em casa é compartilhado com todas as crianças que vão, né? Porque ele fala sobre o corpo, ele fala sobre prevenção, ele explica por que a gente usa calcinha, por que a gente usa cueca, né? E aí, vou pegar teu gancho, Moisés, e vou falar também do livro que está disponível em PDF no Google, que é o Pipi Fifi. É um livro que é mais acessível e ele é muito utilizado em escolas.
Então, aos pais que estão nos acompanhando, são livros para serem lidos com as crianças, né? Para que elas possam entender esse contexto e fazer as suas dúvidas. E aí, vou um pouquinho além nas indicações e vou indicar um filme e uma série. O filme é Homens, Mulheres e Filhos, que fala sobre o quanto as redes sociais influenciam na sexualidade, né, e nessa curiosidade atualmente. E uma série que é Sex Education, no Netflix, que vai falar sobre educação sexual na adolescência. Muito bem, uma aula para começar essa semana. Ótimo. Que assunto importante, Que Aline. assunto importante. Que é pouco falado, né? A gente precisa falar cada vez mais. Pouquíssimo, e não vamos longe, né? Num passado não tão distante, você imagina uma entrevista dessas acontecendo no rádio? Impossível, Moisés. Exato. Impossível, porque o entendimento era totalmente outro. Que bom que a gente está falando sobre isso aqui, né? Quantas famílias podem ser impactadas com essa pauta. Karine, a gente quer te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade de trazer conteúdo, sempre de altíssima qualidade, aqui na nossa grade. No Panorama Não é Diferente, te desejar uma boa semana. Obrigada, Aline. Obrigada, Moisés, pela confiança e parceria. Fico à disposição dos ouvintes que quiserem seguir dialogando sobre o assunto nas minhas redes. E uma ótima semana para todos nós. Tá aí a Karine conversando com a gente, a Karine Duarte, especialista em psicologia clínica, terapia sistêmica, atendimento individual.